Sim, é verdade. A região e o concelho de Vila Real, em particular, alberga algumas espécies que são, de facto, interessantes do ponto de vista não só ecológico, mas também pelo estatuto de conservação que exibem. Nomeadamente, temos algumas espécies que estão em perigo, do ponto de vista da conservação. Portanto, um exemplo para nós emblemático é o caso, por exemplo, da gralha de bico vermelho, que é uma espécie pouco conhecida pelo público em geral e que está a desaparecer de forma gradual sem que as pessoas se apercebam disso. Temos outros exemplos, portanto, espécies mais comuns, mas que do ponto de vista das suas funções e daquilo que desempenham nos ecossistemas é muito relevante e que, de facto, abarcam uma série de grupos. Portanto, nós aqui estamos muito especializados na parte dos vertebrados terrestres, portanto, nas aves, nos répteis, anfíbios, mamíferos, incluindo morcegos. E, de facto, nessa transversalidade toda desses grupos faunísticos, há uma série de espécies que têm esse tipo de características. Portanto, estão com cariz ameaçado, em alguns casos mesmo em perigo, que é o caso do exemplo que eu referi, e que, pronto, no fundo estão inseridos num contexto que está sujeito a pressões que atualmente existem e que tendem a agudizar-se no tempo com alguns projetos que estão em curso. Não é? E o que é que se pode fazer para evitar ou minimizar? Nós aqui, agora fazendo aqui uma espécie de uma discriminação, portanto, do tipo de fatores que podem perturbar a biodiversidade de um espaço como este, portanto, num território como este, nós temos aqui não só o projeto ligado à construção, por exemplo, da autoestrada que vai ligar o Porto a Bragança, juntando a outras, cria aqui uma fragmentação para os animais, sobretudo terrestres, não é? Portanto, os mamíferos, portanto, os mais emblemáticos, o lobo, por exemplo, ou os ungulados de médio e grande porte, no caso do javali, do corso e outros. Mas depois temos também as barragens, que afetam aqui as regiões, a região que está aqui em torno desta área, que é uma área que nós consideramos ecologicamente sensível, que são a questão da construção das barragens, e depois temos agora menos, mas durante muito tempo, a implementação dos parques e instalação dos parques eólicos na zona de cintura, aqui até da cidade de Vila Real, quer no Marão, quer no Alvão e nas serras aqui limítrofes, que têm um impacto grande sobre os vertebrados alados, neste caso aves e morcegos. Este conjunto de fatores, juntamente com o abandono e a desertificação humana, faz com que haja uma grande revolução neste território e esta biodiversidade, no fundo, ou adapta-se, e em alguns casos com sucesso, mas há sempre aquelas espécies que são particularmente sensíveis que tendem a desaparecer ou pelo menos a declinar no tempo. No caso da gralha de bico vermelho, de facto é curioso que é uma espécie que está muito ligada com o território humanizado, portanto o território que diria ancestralmente era dominado pela pastorícia e a agricultura tradicional e que por abandono e por desertificação humana acaba por dar lugar a um outro tipo de habitats, portanto em vez de ser as pastagens que elas usam para se alimentar, a outro tipo de habitats em que já não são favoráveis para esse efeito e, portanto, o que é que acontece? Elas abandonam estas zonas, só que é uma espécie que está tão fragmentada no território que cada vez que sai de uma área, é uma área que desaparece do seu mapa de distribuição, tornando cada vez mais ténue a sua distribuição e tendencialmente a desaparecer ou extinguir-se localmente, que no é o caso aqui no Alvão. Nós temos claramente, tínhamos um núcleo que não há indícios de que esteja, no fundo, a reproduzir-se na região e, portanto, isto há aqui 3, 4 anos atrás era relativamente comum. Portanto, isto é um indício de facto que podemos estar a perder a biodiversidade por via destas expressões de diversos sentidos. Não é? O que é que se pode fazer? O projeto que a Câmara, de certa forma, liderou e promoveu em colaboração com o TAD pode ser um primeiro passo, ou seja, tentar conhecer, não é, a biodiversidade que existe verdadeiramente no concelho e áreas limítrofes. Estamos a falar da Rede Natura 2000 e o Parque Natural do Alvão, que possa, de alguma maneira, permitir, conhecendo, ensaiar medidas que possam minimizar esta questão. Estamos a falar desde morcegos até répteis, anfíbios, aves, outros mamíferos, mas penso que esta primeira etapa, fundamentalmente, é nós fazermos um ponto de situação, um diagnóstico, se quiser. E a partir daqui, com base no conhecimento que vamos recolher, tentar prever para cada um destes grupos quais as grandes medidas. As medidas às vezes são medidas de compensação, não são provavelmente medidas de recuperação completa do estado inicial. Pode ser, no caso dos morcegos nós estamos a fazer isso, que é, no fundo, se há uma zona que se perdeu e que era uma zona de abrigo, tentar que zonas alternativas possam, esse potencial, sejam recuperadas para albergar essas populações.